Irmãos e irmãs, celebramos hoje a solenidade de Pentecostes, que completa e assim encerra o tempo da Páscoa. É a plenitude da Páscoa do Senhor, da revelação do nosso Deus e da realização de todas as suas promessas. O Senhor prometeu nos enviar outro Consolador, uma presença constante em nossa vida na igreja, o Espírito Santo. E não tardou. 10 dias após sua ascensão, enquanto os apóstolos reunidos com a Virgem Maria e outros discípulos estavam em oração no cenáculo, o Senhor do céu enviou este Espírito em abundância para tirar da igreja todo o receio e para que a igreja pudesse agora se mostrar ao mundo, continuando a missão de nosso Salvador. E ela mesma assumindo uma missão que recebeu de Jesus. E para isso precisou abrir as portas. Mas para abrir as portas, a igreja recebeu uma força do alto. O evangelho que nós escutamos é o mesmo do domingo da Páscoa, para dizer como nosso Senhor já sopra suavemente sobre os discípulos o Espírito Santo, dizendo: recebei o Espírito Santo, para que antes de tudo eles pudessem ter uma paz interior, a fim de que, assim, superando todos os medos, pudessem anunciar as maravilhas do Senhor. Estavam fechadas as portas, nós ouvimos no Evangelho, por medo. Os apóstolos estavam amedrontados. É por isso que a primeira palavra que nosso Senhor diz a estes que estão dominados pelo medo é esta: a paz. A paz esteja convosco. E repete esta mesma exclamação de paz. Não é apenas um desejo, um voto, é um dom. É algo que se dá, não como um desejo de paz, mas uma paz que é doada. Tanto assim que o Evangelho diz que os discípulos se alegraram por verem o Senhor. A alegria é um dos frutos do Espírito Santo, exatamente porque agora, no lugar do medo, eles receberam a paz que foi dada pelo Senhor. E no lugar do medo tem outro sentimento, o de alegria. Eles estão alegres, eles estão embriagados pelo Espírito do Senhor. Quando nós ouvimos o anúncio do acontecimento de Pentecostes, ou seja, quando o Espírito Santo veio sobre os apóstolos, houve até quem pensasse que eles estavam embriagados. Nós ouviremos isso nos discursos de São Pedro, e São Pedro vai dizer: não, nós não estamos embriagados, não de vinho ou de bebida doce, mas nós estamos cheios do Espírito Santo. Esse sim é o vinho verdadeiro que o Senhor derramou abundantemente sobre os apóstolos, para que eles pudessem se encher da verdadeira alegria. Por isso, meus irmãos e irmãs, na solenidade de Pentecostes que estamos celebrando, nós celebramos a festa da igreja, porque é o dia de sua manifestação, do início de sua missão. Com Pentecostes, a igreja inicia porque começa a agir. Até aquele momento, é verdade, a igreja já existia como desejo do Senhor e como o Senhor os constituiu para ser esta igreja, mas agora ela existe em sua ação, em sua missão. A festa do Espírito Santo é a festa da igreja, porque é o Espírito Santo que faz essa igreja nascer, é o Espírito Santo que a constrói, que a envia, que a realiza. E é interessante, quase como um detalhe, porque a Sagrada Escritura é feita realmente de palavras que são tão bonitas que algumas outras podem ficar
como que escondidas, como em um detalhe. Nós temos o início da narração do dia de Pentecostes dizendo: quando chegou Pentecostes, os discípulos estavam reunidos no mesmo lugar, ou seja, no cenáculo, e estavam em oração, evidentemente, e diz: de repente, veio do céu um barulho como se fosse uma forte ventania que encheu a casa onde eles se encontravam. A igreja é a casa de Deus, e é esta casa que fica cheia do Espírito Santo, a igreja cheia do poder de Deus, cheia da força que vem do alto. E o detalhe a que me referia é exatamente isto: veio do céu. Eis de onde veio a igreja, do céu. Foi do céu que veio a igreja. A igreja não é uma invenção nossa, não é uma criação de nossos raciocínios. A igreja não veio de baixo, a igreja não é da base, a igreja é do alto. Porque nós, na verdade, quando construímos, nós às vezes só construímos movidos por orgulho, vaidade, presunção, como aconteceu na construção daquela cidade, que depois tem uma torre que será conhecida como Torre de Babel. Aquela sim foi construída de baixo, mas com intenções orgulhosas, porque os homens se reuniram, falavam uma só língua e decidiram: vamos construir uma cidade, e na cidade uma torre que nos leve até o céu, e assim nós ficaremos famosos. Eis as intenções dos homens: construir algo para chegar ao céu sem precisar de Deus e ficarem famosos. Aliás, que tentação maior existe no coração humano do que esse de ser famoso? A fama é uma tentação que avassala muitos corações, devasta os corações humanos. Desde o início, essa cidade construída sobre o orgulho humano não é a cidade de Deus. A igreja, ao contrário, ela vem do céu. Do céu o Senhor enviou o Espírito Santo. Ele que foi para o céu, como celebramos na solenidade da Ascensão, prometeu e cumpriu e enviou do céu este Espírito que constrói a igreja. Porque se essa igreja fosse uma construção nossa, uma invenção humana, meus irmãos e irmãs, ela já não existiria. Até um inimigo da fé do início da igreja, um dos membros do Sinédrio, quando os apóstolos anunciaram estas maravilhas do Evangelho, sofreram perseguição e prisão. Um homem chamado Gamaliel, um dos membros do conselho dos judeus, ele disse uma coisa interessante, não por amor aos discípulos nem ao Evangelho, aliás, até com expressão de desprezo, mas ele disse assim: homens, o que estamos fazendo? Se este movimento for uma iniciativa humana, uma invenção humana, vai desaparecer por conta própria. Mas se for de Deus, ninguém pode destruir. Não, não era um cristão que estava dizendo isso. Era um dos perseguidores dos cristãos. Mas com uma sensatez, com um bom senso, ele diz: se é dos homens, desaparecerá. Porque de fato, tantos outros homens se apresentaram como famosos, morreram, alguns discípulos ficaram e depois desapareceram. Agora apareceu esse Jesus. Se for uma invenção humana, seus discípulos também com o tempo vão desanimar e desaparecer. Então vamos chicoteá-los, vamos castigá-los, ameaçá-los e soltem, porque isso vai se acabar logo. Porque se for de Deus, ninguém pode destruir. Na cabeça de Gamaliel, não duraria muito, mas era de Deus. Ele pensava que era invenção humana, mas a igreja não é invenção humana, é obra do Espírito Santo. E a prova é que nós estamos aqui, meus irmãos e irmãs.
é de Deus. E por não ser invenção humana, nem foi destruída no passado, nem será destruída hoje, nem no futuro. Ela será consumada, terá a sua plenitude e se apresentará no céu como a Jerusalém celeste, como a noiva ao seu esposo, porque Deus a construiu. E humildemente nós hoje reconhecemos isso com gratidão, é uma humildade agradecida, porque nós podemos tomar aquelas palavras do Salmo que diz assim: se o Senhor não construir nossa cidade, em vão trabalharão seus construtores. Nós não somos os construtores da igreja. São Pedro diz que nós somos, nessa construção, algo até mais interessante. Diz: vós sois pedras vivas na construção de Deus. Nós não somos construtores desta cidade, dessa morada, desta casa que ficou cheia do Espírito Santo. Nós somos pedras espirituais na construção de Deus. E o Senhor nos uniu, pedras diferentes umas das outras, algumas até difíceis de se encaixar. Nós somos pedras às vezes tão acidentadas que para encaixar uma na outra, só mesmo o Espírito Santo. O Espírito Santo é como aquela argamassa que vai ajustando e permitindo que pedras tão diferentes, acidentadas, pontudas como somos, com nossos defeitos, imperfeições, sentimentos, temperamentos, com estas coisas que nós sabemos que trazemos no coração, que dá até para pensar, como é que nosso Senhor conseguiu juntar essa pessoa com essa para formar a mesma igreja? Quase que poderíamos pensar, como foi que nosso Senhor conseguiu colocar na mesma igreja Pedro e Paulo? É muito impressionante, porque são de personalidades tão diferentes ou tão parecidas. De fato brigaram de vez em quando, a palavra de Deus não nega isso, para dizer a unidade da fé. A diversidade desta construção se mantém pela unidade da fé. E aqui tem algo muito interessante sobre o evento de Pentecostes, que é o outro aspecto desta festa, que é uma casa cheia do Espírito Santo, que é a igreja, que agora é enviada em missão para anunciar as maravilhas do Senhor. Vamos lembrar de novo da história de Babel. Em Babel todos falavam a mesma língua, está lá escrito no livro do Gênesis, mas ninguém se entendia. É por isso que tem o nome Babel, que significa confusão. Ninguém se entendia. Agora é diferente. Não é para falar todos a mesma língua, cada um na sua língua. E esse é o grande milagre, o espanto de Pentecostes, porque diz que cada um ouvia o anúncio das maravilhas do Senhor na sua própria língua. O Espírito Santo une sem destruir a diferença. A diversidade das línguas se mantém, mas as línguas todas estão unidas na mesma fé. Na oração que nós fizemos hoje, no início da celebração, nós pedimos a renovação deste milagre. Foi isso que pedimos na oração inicial da missa. Que o Senhor nos conceda as maravilhas que Ele concedeu no início da pregação do Evangelho. Meus irmãos e irmãs, se prestarmos bem atenção, como a igreja pede constantemente este dom, Deus não deixa de conceder. Não é impressionante que hoje as maravilhas do Senhor estejam sendo anunciadas e compreendidas em tantas línguas? Ou nós não nos damos conta que o Evangelho, através da igreja, está chegando em centenas e centenas de línguas, milhares talvez? Se nós sabemos que temos povos, sobretudo, imaginemos ali na África, são centenas de línguas. Nós temos um país desse tamanho, falando uma só língua, que é uma coisa muito impressionante para o resto do mundo, porque um país como o nosso, falando uma só língua. Tem países que falam várias línguas diferentes. E onde o Evangelho chega, é comunicado nessas línguas.
No dia de hoje, nesse dia de Pentecostes, essas leituras, esta festa, este anúncio, nós fazemos na nossa língua, que falamos todos os dias, os chineses na sua, os africanos nas suas muitas línguas, e assim por diante. A palavra de Deus está sendo anunciada em muitas línguas, e muitos compreendem nessas línguas, porque é o mesmo Espírito que possibilita este anúncio e possibilita esta compreensão. Este é um milagre. E o milagre também de que nós podemos nos entender, porque nós podemos trazer não somente para esta língua em sentido literal, mas também em sentido figurado, como é que o Evangelho alcança corações tão diferentes? Com que esforço? Às vezes, quando eu estou celebrando a missa, porque a cada um, como nós ouvimos na segunda leitura, Deus dá dons segundo suas necessidades, ou seja, necessidades da própria igreja para o bem comum, mas não dá todos os dons a todos, cada um tem os seus próprios dons. Então, às vezes fico imaginando que numa celebração da missa como nós estamos aqui, escutamos a palavra de Deus, e o padre acreditando que o Espírito Santo vai auxiliando nas suas palavras, mas principalmente vai preparando os corações para que alguma parte desta palavra fique e ajude a viver o Evangelho. Só um milagre para que todo mundo entenda o que eu estou dizendo. E aí, quando eu considero que nas nossas celebrações nós temos pessoas de todas as idades e até mesmo na mesma cidade, na mesma paróquia, de situação social diferente, de cultura diferente, e nós falamos a mesma linguagem. Como é possível que todo mundo entenda? Eu, sinceramente, nesse caso considerando dons e carências, defeitos, eu fico imaginando que se alguma criança entende o que eu falo nas missas, é um milagre do Espírito Santo. Porque se tem uma coisa que eu admito, é não ter habilidade, capacidade de traduzir para uma linguagem infantil o Evangelho. Se algum dia uma criança disser que entendeu o que eu digo, é obra do Espírito Santo. E não é por falta de inteligência da criança, não, é falta de inteligência de quem fala, ou seja, da capacidade de transmitir o Evangelho segundo a capacidade de cada um. Não tenho certeza que os adultos me entendam, mas tenho certeza que as crianças não me entendem se dependesse de mim. Mas como depende mais do Espírito Santo do que de quem fala, o Espírito Santo realiza esse milagre. Cada um na sua própria condição, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo a mensagem do Evangelho, ouvindo as maravilhas do Senhor, e estas maravilhas entrando no coração, transformando vidas. Deus continua agindo com essa língua de fogo que é o Espírito Santo, para que nós possamos estar unidos, sabendo que a igreja vem do céu, mantendo nossa diversidade, cada um com seus próprios dons. E dentro da nossa comunidade, isso é muito visível. Se eu tomo de novo esse exemplo das crianças, como é maravilhoso saber que aquilo que eu não tenho a menor condição de fazer, é feito por um grupo grande de catequistas, que tem por dom especial a capacidade de se comunicar, de manter as crianças atentas, de anunciar o Evangelho na linguagem própria desta idade. Eu quis dar esse exemplo para que nós compreendamos como o milagre do Senhor continua acontecendo. A igreja, meus irmãos e irmãs, é um milagre da ação do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não existiria igreja. Isso para nós deve ser como uma honra, não no sentido de vaidade, de presunção. Ai de nós, se cairmos no orgulho de Babel, entraremos de novo em confusão.
mas uma honra no sentido de que nós louvamos o Senhor. Ser católico é um privilégio do amor de Deus. Precisamos sentir alegria do que nós somos. Pedras vivas na construção de Deus, que é a igreja. Deveremos dizer com sinceridade, franqueza, com humildade, mas uma humildade alegre e agradecida. Como é bom ser católicos. Católico significa totalidade. O Senhor nos reuniu, não para sermos todos iguais, mas diferentes como somos, temos uma só fé, um só Espírito, um só batismo, um só Senhor, uma só igreja, uma só comunidade. Essa expressão do amor de Deus na nossa vida, hoje, nesta celebração de Pentecostes, deve ser sinal de nossa gratidão, reconhecimento e louvor ao nosso Deus, que nos reuniu, fazendo-nos uma comunidade de fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.